E, e. É isso aí, pessoal. Mais uma live aqui do Bike Escola BC. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar de algo bem bacana hoje. Chegando, vamos chegando. Vamos lá então, pessoal. Boa noite. Vamos dar início aí a mais uma live. Sejam todos bem-vindos ao programa Segredos do Bike Escola. Aqui eu apresento estratégias para você que por algum motivo não aprendeu a andar de bicicleta, mas deseja muito e vai aprender com segurança em até 4 dias. Eu sou Fabrício Menezes e o tema de hoje é rodinhas. É o único caminho para a gente aprender a pedalar? Verdade ou mito? Mito ou verdade? Vamos falar um pouquinho aí se o modelo tradicional, né, que a maioria das pessoas aprendeu, que é com apoio das rodinhas, é o único caminho, né? Se é só dessa maneira que dá para aprender, porque na maioria das vezes é como as pessoas acabam iniciando ali a sua história com a bicicleta. E hoje a gente vai ver como se desfecha isso, como muitos dão sequência nisso e como alguns não dão sequência nisso na hora que precisa tirar as rodinhas, né? Então vamos lá. Como que as pessoas aprendem aí a pedalar normalmente? Como que você aprendeu a pedalar? Coloca aí pra gente, escreve aí pra gente, deixa seu comentário aí. Como que você aprendeu a pedalar? Você que tá aqui na live, você que tá assistindo aí esse vídeo, como que você aprendeu a pedalar? Fabrício, eu ainda não aprendi a pedalar. Opa, então a gente vai seguir aqui com várias dicas, seja para criança, para adultos, e pensar um pouquinho, discutir, refletir um pouquinho sobre os meios que a gente tem para aprender aí a pedalar, né? Então, quais são as maneiras que a gente pode aprender a pedalar? Eu vou falar aqui porque o que eu já ouvi de colegas, de conhecidos, e tem alguns vídeos no canal do YouTube que a gente gravou aí. Por que eu pedalo, como eu aprendi a pedalar. E assim, o comum, muitas pessoas vão lá, iniciam com as rodinhas quando crianças, quando pequenos. Alguns adultos também têm o apoio das rodinhas. Hoje a gente vê rodinhas aí super reforçadas, com estruturas reforçadas para bicicletas maiores, né? E a maioria das pessoas colocaram ali as rodinhas. Algumas delas
foram pedalando, 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 aí vai chegando uma certa idade, falando principalmente da criança, os pais falam, não, agora tem que tirar essa rodinha. Como que funciona esse processo, essa transição, né? Alguns eu vejo que começa a levantar um pouquinho as rodinhas, a criança começa a balançar, começa ali balançar para um lado e para o outro, coisa que a rodinha já, se ela estiver diretamente no chão, ela já impede, e aí começa a levantar aos poucos até poder tirar a rodinha totalmente. Alguns tiram uma rodinha, né? E deixa só um lado e vai pedalando, a criança tomba para cá, quando ela volta ela tem um apoio, e assim vai indo até tirar outra e conseguir pedalar. Tem pessoas que não usam rodinha, vai com alguém segurando ali no banco, empurrando, empurrando, trava, volta, às vezes dá certo, às vezes não dá, e vai segurando, seguindo, sempre dependendo de alguém. E também eu já vi pessoas que aprenderam a pedalar sozinhas, né? Mas sozinha como? Né? Principalmente pessoas que da minha época, na época que tinha mais espaço na rua, a gente andava na rua, pedalava, usava mais os espaços e subia ali apoiando na guia e tentava, caía, voltava, né? E assim ia. Então a gente vê que tem várias maneiras que a gente pode ali aprender a pedalar. Porém, é pouco conhecido e não é tão comum no Brasil, na nossa cultura, a gente ver a possibilidade de aprender com uma bicicleta sem pedal. Que isso, Fabrício? Uma bicicleta sem pedal? Ué, como que pedala uma bicicleta sem pedal? Né? A gente vai falar aqui um pouquinho mais dessa opção, desse processo. Vamos falar quais as vantagens, desvantagens, vamos fazer os comparativos e aí você vai poder refletir qual é a melhor maneira de aprender a pedalar, né? Quais são os benefícios que cada jeito traz na hora de você aprender a pedalar. Como eu falei, no Brasil a gente tem a cultura de utilizar sempre as rodinhas, né? Sempre começo ali com as rodinhas, é mais fácil, é mais tranquilo. Pelo menos a criança está em cima da bicicleta. E a gente tem a preocupação inicial, a gente, os pais ou quem está ali incentivando, de ver a criança ou a pessoa girando os pedais. A preocupação da maioria das pessoas é fazer girar os pedais. Afinal de contas, pedalar é girar os pedais. Será? Né? Será que pedalar é simplesmente só girar os pedais? Só o ato de pedalar aqui? Então, a gente fica ali, é uma situação mais cômoda, no que eu vou só incentivar, vai, pedala, pedala, não precisa se preocupar com equilíbrio, não precisa se preocupar com mais nada, porque simplesmente as rodinhas dão total apoio, você não balança, você não cai, você tira a mão, não cai, você tira os pés do pedal, você não cai, se você não pedala, você não cai, nada acontece quando eu estou com o apoio das rodinhas. E hoje eu vim falar para você, né, de acordo com o tema, se é mito ou verdade, e com certeza, aprender a pedalar apenas utilizando ou iniciando com as rodinhas, isso é um mito extremo. Talvez você aí não tenha esse conhecimento, talvez você já tenha. Nos eventos que a gente tem feito, quando a gente apresenta a bicicleta de equilíbrio, aquela bicicleta que está ali atrás, sem os pedais, deixa eu pegar ela aqui para mostrar ela mais de perto, né? Então eu tenho aqui bicicleta de equilíbrio, né? A Balance Bike, ela não tem pedais. Essa é uma bicicleta de aro 12, né? E é a que vende e as poucas opções que temos hoje. Eu já cheguei a perguntar em bicicletarias parceiras, falei, pô, não tem bike de equilíbrio, né? Quando eu comecei o projeto, que eu comecei a desenvolver a metodologia, que eu comecei a fazer, eu falei, não tem bike de equilíbrio para vender? Eu falei, não tem. Ah, mas como assim não tem? Não tem porque a gente já colocou aqui e não teve venda, né? Aí eu coloco a de rodinha, todo mundo compra de rodinha. Então você vê que as rodinhas, elas fazem parte da nossa cultura e é o mais comum,
né? E hoje tem aí algumas pessoas, tem mais pessoas que estão começando a utilizar a bicicleta de equilíbrio, né? Porém, aqui no Brasil a gente só tem esse tamanho, que é a Aro 12, que é essa pequenininha. Alguns modelos têm até o quadro mais alto. Temos a bicicletinha, que é uma de madeira, que o pessoal vende, o pessoal da bicicletinha vende, você pode montar ela, construir junto com a sua criança, muito legal por sinal, mas sempre nesse tamanho pequeno, né? Que é para iniciar ali com a criança entre um ano e 7 meses, 2 anos, né? Isso pode variar e ir ali até próximo dos 3 anos e pouquinho. Fabrício, beleza. Ah, legal, a bicicleta de equilíbrio ela é uma opção, mas ela só tem pequena. Minha criança já cresceu, eu já estou adulto. Como é que eu vou fazer para aprender a pedalar nesse estilo que você está falando? Já já eu vou contar para vocês como é que a gente faz. Então eu quero agora, nesse momento, refletir um pouquinho com vocês o que acontece quando a criança começa com uma bike que tem as rodinhas e o que acontece quando a criança inicia com a bike de equilíbrio, né? Vamos parar para pensar. Falei aqui, com as rodinhas, a única coisa que a criança vai desenvolver, vai ser estimulada, é girar os pedais. Ela não trabalha praticamente mais nada, e no máximo uma noção de direção, de virar para lá, para cá, e ainda assim acaba adquirindo um vício de virar da maneira errada, da maneira que depois vai totalmente atrapalhar o desenvolvimento do equilíbrio, a sintonia entre cintura e braço, que tem que estar para o mesmo lado, e na bike de rodinha tanto faz, eu jogo o peso para cá, viro para lá, jogo para cá, viro para lá, que a rodinha está ali me apoiando. E isso não pode acontecer quando a gente está numa bicicleta de 2 rodas, né, sem seu triciclo e sem o apoio das rodinhas, ela vai travar, né? Então, quando a gente entende isso, entende o papel que a cintura tem, a importância que a cintura tem, que é ela que comanda tudo, e o quanto eu não posso travar ali o guidão, não posso fazer força, eu não posso fazer com que meus braços não estejam em sincronia, em concordância com a minha cintura. Quando eu vejo que eu tenho que fazer isso, eu entendo que as rodinhas ela acaba atrapalhando. Essa semana eu tive 2 alunas, essa semana que passou, que andavam de triciclo e quiseram aprender a pedalar. Ela tem um vício de virar totalmente para o lado oposto, o lado que não pode. Então, você desconstruir algo que já foi construído e construir totalmente diferente acaba sendo, em alguns casos, mais difícil do que você simplesmente, quem nunca andou, quem nunca tem esse vício, conseguir começar do zero. Então, muitas crianças que chegam até nós e andou muito com a bicicleta de rodinha, a criança ela acaba ficando com a rodinha na mente. Você solta, ela solta o corpo de vez, porque para ela ali, né, ela ainda tem aquela imagem que a rodinha vai estar ali. Ela tem ainda aquela dependência, aquele apoio que a rodinha vai estar ali. E enquanto a criança tiver esse apoio, ela vai ser menos ativa, ela vai ficar mais insegura quando tirar, né, e vai ter mais dificuldade para seguir. Ah, Fabrício, mas muitas pessoas aí andou de rodinha, tirou e foi. Ok, show de bola, bike, usa a bike aí para pedalar, segue em frente. Agora, muitas e muitas pessoas não conseguiram tirar as rodinhas. Vários pais falam, só andou de rodinha. Quando eu fui tirar, eu tentei e não consegui tirar o apoio das rodinhas. Por causa de tudo isso que eu estou falando. Tem gente que tem facilidade, assim como tem facilidade para aprender a tocar violão, para aprender a nadar, para qualquer outra situação. Mas muitos não vão ter essa facilidade. E aí o processo da rodinha, né, essa dependência acabou dificultando. Muitas crianças chegam acomodadas, né? Não quer, deu uma balançadinha na bike,
já dá aquele medo, susto, já trava e trava guidão, aí faz tudo que não pode fazer para você poder aprender a pedalar com segurança, com autonomia sobre a bicicleta, né? Então a gente percebe que a rodinha ela acaba contribuindo pouco, ela só ensina, né, a girar os pedais. Vamos pensar um pouquinho na bike de equilíbrio. A bike de equilíbrio não tem pedal. Os pés eles vão estar diretamente aonde? No chão, né? Eu tenho que estar com uma altura do banco que eu consiga apoiar o pé inteiro no chão, né? Então, se você falar da criança bem pequenininha ali, próximo aí de 1 ano e 7 meses, 8 meses a 2 anos, que ela começa a subir, ela vai apoiar o pé ali, vai sentar, vai vir para um lado, vai vir para o outro, né? Daqui a pouquinho ela puxa um pouquinho o pezinho, daqui a pouquinho ela puxa o outro. Falando da criança pequena, a gente vai deixar ela ir aos poucos. Daqui a pouquinho ela começa a se deslocar com os 2 pés. Puxa, vai indo, vai brincando, vai fazendo de maneira lúdica, divertida. E aí no dia a dia, a criança começa a coordenar mais a passada, aí ela começa a aumentar a velocidade, daqui a pouquinho, quando menos ela perceber, ela tá pegando mais embalo, e quando embala demais, o pé começa a subir e ficar mais tempo no alto, e aí ela vai indo, quando vê, ela tá empurrando e levantando os pés do chão e se equilibrando. Vamos analisar aqui. Quando a criança, primeira coisa, a criança sentou na bike, se ela soltar a bike, não tem apoio, não tem rodinhas que vai sustentar a bicicleta, né? O que vai apoiar a bicicleta são as pernas dela. Então ela já está mais ativa do que na rodinha. Se com a rodinha ela parar, não interfere em nada se ela ficar parada. Se na bike de equilíbrio ela quiser ficar parada, ela já vai ter que fazer força ali nas 2 pernas, minimamente, para sustentar a bike e o corpo, né? Quando ela começa a se deslocar, e outra, ela soltou, saiu da bike, a bike cai. Na rodinha, nada acontece. Eu solto, eu pulo, eu saio, eu jogo a bicicleta vai estar ali, vai ter quem apoia. Tem hora que parece até que é uma muleta ali, né? Tem que dar todo o apoio. E na bike de equilíbrio isso não acontece. Então a criança precisa ficar mais ativa. Então já está aí um ponto positivo ali para a bicicleta de equilíbrio. Outra coisa, quando a criança começa a se deslocar, a bicicleta vai para um lado, para o outro, principalmente quando ela ainda não tem o domínio da cintura para manter o banco no meio, o banco centralizado e fazer toda a parte de equilíbrio, a parte que de fato faz com que a bicicleta esteja alinhada para se deslocar. Então ela já tem que sentir ali, ó, ela começa a sentir se balançar para lá e para cá. Quando ela for passar por uma bicicleta de pedal, e vai acontecer isso da bicicleta balançar, de ter essa questão da bilateralidade, que é o movimento para um lado e para o outro, ela não vai ficar com medo, ela não vai estranhar, ela não vai chorar, ela não vai fazer nada. Como eu recebo muitos alunos e alunas que chegam assim, balançou, chorou, balançou, travou, balançou, ficou com medo. Porque não vivenciaram isso no início, né? Então fica ali com medo. E a criança que já veio desenvolvendo na bicicleta de equilíbrio, aos poucos, com o pé no chão, ela já vai tendo esse balançar. Ela vai adquirindo a noção de direção para um lado e para o outro, jogando a cintura, não de maneira estática, né? Você vai virar a bicicleta na bike com apoio das rodinhas, a bike fica praticamente reta e o guidão vira, certo? Na de equilíbrio, a criança já vai virando o guidão junto com o balançar do banco, junto com a cintura ali acompanhando. Pensa uma coisa comigo. Pensa numa corrida de moto, de alta velocidade. Você já deve ter visto pelo menos aí uma propaganda, né? No qual as motos estão ali na pista. Como que a moto fica na curva? Pensa comigo. Como é que a moto fica na curva? A moto fica reta, né? A moto fica completamente deitada, a ponto
do cara que está pilotando encostar quase o joelho no chão. E o guidão da moto, ele fica como? Virado? Muito virado? Se a gente parar para prestar atenção, o guidão da moto fica quase reto, ele vai virar suave. Por que a moto fica deitada e não fica em pé na curva? Porque todo o jogo está na cintura. Eu faço a curva com a cintura e não com o guidão. E o guidão apenas acompanha o movimento da cintura. E quando isso acontece, é uma sincronia, tudo flui e segue. Então perceba que há um jogo de cintura que as rodinhas não deixa desenvolver, não deixa fazer. É como se na curva a moto tivesse reta e virasse só o guidão. Você já viu isso? Isso não acontece. Mas quando eu estou com o apoio das rodinhas, é o que mais acontece, porque eu não consigo deitar, não consigo fazer o jogo da cintura. E na bicicleta de equilíbrio, eu estou totalmente livre, a criança está totalmente livre para poder fazer esse jogo de cintura. E ela já vai desenvolvendo esse balançar, ela vai ganhando confiança, ela está mais ativa, movimentando com os pés, virando para um lado, para o outro. Ela desenvolve ou melhora, né? Se ela já tiver um bom estímulo, se ela já for uma criança ativa, coordenação motora. Porque para eu colocar um pé na frente, puxar, colocar o outro, depois o outro, ou ainda que seja os dois de maneira simultânea, puxa, 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 ela vai melhorando muito, muito, muito a sua coordenação motora, né? E vai desenvolvendo, vai desenvolvendo várias questões, várias habilidades motoras, enquanto lá na rodinha ela está só aprendendo a girar os pedais. Fabrício, e a questão do equilíbrio, né? Então tem a questão ainda do equilíbrio. Quando ela começa a coordenar, primeiro ela tem que coordenar essa passada. Não adianta querer adquirir velocidade se ela não tem a passada coordenada. Então a criança tem que deixar ela ir aos poucos. E aí quando ela começa a coordenar essa passada e aumentar a velocidade, automaticamente ela vai começar a tirar o pé do chão. Quando eu retiro os pés do chão, o que acontece? Quem que equilibra? Quem que segura a bike? Aí vai sobrar para minha cintura, começar a ser treinada, começar a entender o que ela tem que fazer, qual é o papel da cintura quando eu estou aprendendo a andar de bike, quando eu estou pedalando. Então a criança levanta os pés, aí cai para um lado, põe o pé, levanta o pé, cai para o outro. Né? Agora ela balançou, voltou. Ela passa a trabalhar muito bem o equilíbrio recuperado. Equilíbrio nós temos ele de 3 maneiras. O equilíbrio estático, né? Tô parado, tô me equilibrando ali, legal. O equilíbrio dinâmico, que é aquele equilíbrio em movimento, né? Na bike ali muito utilizado quando a gente está pedalando, o equilíbrio em movimento. E temos o equilíbrio recuperado, que é quando a gente balança e volta. Muito comum quando a criança está aprendendo a andar. A fase que a criança está aprendendo a andar é muito similar a essa fase de equilíbrio que a gente faz no nosso método e que a bicicleta de equilíbrio também proporciona. Então, começa a embalar, levanta, aí cai, a cintura faz uma força e consegue voltar. A criança, quando está aprendendo, ela apoia ali nos móveis, né? Apoia na parede, em algum lugar, e aí ela fica de pé. Quando ela vai tentar, ela balança, às vezes ela cai. Às vezes ela balança e volta. Toda vez que ela vai e volta, que ela estimula esse equilíbrio recuperado, ela vai desenvolvendo mais e ela vai melhorando muito. Então você vai começar a trabalhar muito o controle da cintura, muito o equilíbrio recuperado, o equilíbrio dinâmico, quando você começa a embalar, embalar, embalar e levantar. Enquanto na bike de rodinhas tem isso. Pensa comigo. Reflete aí comigo. Não deixa aqui porque eu não estou aqui para trazer uma verdade absoluta ou uma solução. Eu estou aqui para trazer reflexões, experiências que nós vivemos todos os dias e tem alcançado os resultados em relação àqueles que depois não conseguem abandonar a rodinha. E na concepção, ainda na cultura, na grande massa, todo mundo
faz a opção das rodinhas. Nos eventos, quando a gente aplicava ali a metodologia, a bike sem o pedal, as pessoas falam, nossa, mas eu não sabia que existia isso. Nem passava pela minha cabeça eu tirar os pedais, porque a bicicleta já está maior, e poder fazer esse exercício, desenvolver, né? E aí a gente ia explicando, faz sentido, é verdade, olha como evoluiu. E, melhor do que tudo, o resultado. Porque quem ali não estava conseguindo, porque uma criança que tentou tanto, não conseguiu, e ali de repente, em alguns minutos, ou uma hora, ou algumas horas, vai lá e consegue. Porque identificou e desenvolveu todas essas habilidades. Então imagina se eu começo fazendo isso desde pequenininho. Como deve ser esse processo? Lúdico, sem muitas regras, sem ter que ficar cobrando, né? Não vou chegar para uma criança de 2 anos, faz esse exercício, segue aqui. Não. Lúdico, a criança tem que ser um brinquedo. A bicicleta, ela representa muitas coisas. Dentre essas muitas coisas, ela é um brinquedo. Vai depender, ela não é um brinquedo para um atleta. Ela não é um brinquedo para o cara que usa como meio de transporte. Ela não é um brinquedo para um cara que usa como lazer, como prática de atividade de alguma atividade esportiva, atividade física. Mas para a criança que senta ali e joga para lá, joga para cá, que agora quer empinar, que quer tirar a mão, que quer fazer isso, ela é um brinquedo a mais. E é isso que ela tem que representar na infância. A bicicleta tem que ser um brinquedo. E a bicicleta de equilíbrio, como brinquedo, a criança vai fazendo aos poucos, de maneira lúdica, prazerosa, e ela vai aprender muito mais. E vai interagindo diariamente, aos poucos. Qual o papel nosso como pai, como mãe, como adulto? Incentivar ela a subir, a interagir, depois a mexer os pezinhos, depois a pegar mais velocidade, claro que na medida que você vai vendo que as coisas vão fluindo, e depois a levantar os pés. Tem alguns vídeos de entrevista no nosso Instagram de pais que fizeram esse processo. E é engraçado que todo pai que utilizou a bicicleta de equilíbrio, a mãe que utilizou a bicicleta de equilíbrio, a história acaba sendo o mesmo. Exatamente essa que eu estou te contando aqui. Eu fui interagindo, eu fui incentivando, eu deixei livre, eu coloquei no meio dos brinquedos. Aí eu saía e incentivava, tal. Em vez de eu incentivar a girar o pedal, eu incentivava a fazer isso. E aí, de repente, você deve estar se perguntando, Fabrício, mas a criança não aprende a girar os pedais com a bicicleta de equilíbrio. E agora, hein? É verdade, a criança ali não aprende, não desenvolve, não tem pedal, como é que ela vai aprender? Só que pensa uma coisa comigo. Nós falamos aqui de vários aspectos que envolvem o pedalar, o aprender a pedalar. De repente, quem já pedala, assim, não envolve tanta coisa, né? É só pedalar, né? Quem aprendeu com muita facilidade, quem tinha muita aptidão, ou quem caiu e não se importou e continuou, geralmente não vai perceber certas situações, né? Hoje eu não percebia antes. Hoje eu percebo, porque quando a gente começou a trabalhar, ensinar as pessoas, a gente começou a se deparar com dificuldades que eu não imaginava. Não, mas isso aqui eu fiz assim. Mas nem todo mundo vai conseguir fazer assim. Vai precisar de um outro caminho, vai precisar de fazer algo mais simples, vai precisar de trabalhar a base, vai precisar desenvolver todos esses aspectos. E aí, a gente começa a perceber que é um conjunto, né? Você tem ali todas essas questões motoras que eu já disse, você tem ali, aí começa a envolver questões psicológicas, emocionais, muitas pessoas travam, né, na hora que sente o balançar ou que acontece qualquer coisa, e quando a gente vem com a bike de equilíbrio, você já vem muito mais preparado, muito mais desenvolvido, porque você trabalhou não só os aspectos motores que eu citei, mas trabalhou a confiança, a autoestima, de uma maneira mais ativa. Não, se soltar a bicicleta sabe que vai cair. Então você trabalha várias questões emocionais também. A criança fica com menos medo. Por exemplo, eu já vi outras situações, além dessas que usou muito, que tem entrevista no nosso Instagram e usou muito a bike. Aconteceu uma situação num evento que a gente fez. Chegou uma criança de 4 anos,
E essa criança, ela só tinha utilizado a bicicleta de equilíbrio até o momento. Nunca usou uma bike de rodinhas e também nunca pedalou numa bike sem rodinhas. Nunca utilizou ali os pedais, tá? Para a gente chegar na conclusão do que a bicicleta de equilíbrio não aprende e não ensina a girar os pedais. E aí essa criança chegou lá, eu falei, tudo bem, já andou? Andou só de bike de equilíbrio. Posso colocar ele na bicicleta? Nem deixou a gente fazer o processo. Colocou a criança na bicicleta, ajudou ali um pouquinho na saída. E o que aconteceu com essa criança? Ela simplesmente colocou os pés nos pedais e saiu pedalando. Né? A gente foi correndo ali do lado, porque aí vai vir outras questões como aprender a parar, sair direitinho. Mas essa criança simplesmente sentou, saiu pedalando e se equilibrando. Simplesmente isso. Nunca tinha pedalado, nem de rodinha, nem girado os pedais. Aí a minha pergunta para você a minha reflexão junto com você é a seguinte: de todos esses aspectos que a gente falou, todo esse processo que envolve o aprender, girar os pedais, só fazer isso aqui, ó, girar os pedais, é o mais difícil no processo? Coloca aí nos comentários aí, você acha que é? Sim, é o mais difícil. Não, não é o mais difícil. Será que só girar os pedais é mais difícil do que eu conseguir me equilibrar? Será que só girar os pedais é mais difícil do que eu controlar a minha cintura? Do que eu conseguir coordenar as passadas? Do que eu conseguir virar para o lado certo? Será que girar os pedais é o mais difícil? O que eu vejo e tenho como experiência, girar os pedais é o mais fácil que tem de todo o processo. Só que quando a gente está com a bike de rodinha, a gente está preocupado em ver a criança girar os pedais, né? Vai, quando ela gira os pedais é aquela emoção. E não está errado, nada de errado com isso, tá, gente? Mas é aquela emoção que está se deslocando com a bike, a criança curte também. Mas girar os pedais é o mais fácil. E aí, então, a criança que fez o processo, que ela trabalhou várias coisas, mas não girou o pedal, em relação àquela que não trabalhou todas essas coisas e só girou os pedais, quando chegar na fase que ela vai ter que retirar a rodinha e quando chegar na fase que ela vai ter que inserir os pedais, aquela que andou na bike de equilíbrio, quem será que vai desenrolar mais fácil? Quem será? Qual a probabilidade da criança de rodinha desenrolar mais fácil? Claro, gente, isso varia de pessoa para pessoa, mas os estímulos que foram dados proporciona para aquela que trabalhou vários aspectos e só não trabalhou girar os pedais a conseguir mais fácil, porque girar os pedais é mais fácil. Num dos primeiros eventos que a gente fez do Bike Escola, estavam crianças, pais, e eu tinha uma bicicleta num rolo de equilíbrio parada, no qual você não precisa se preocupar de se equilibrar, a bicicleta está parada. Eu perguntei quem não andava e se achava difícil girar os pedais. E desafiei qualquer pessoa que nunca andou a subir lá, e eu garantia que qualquer pessoa que subisse ia girar os pedais, sem se preocupar com equilíbrio, sem se preocupar com qualquer outra questão. Dito e feito, qualquer pessoa que subiu ali, pegou e girou os pedais, mesmo sem nunca ter feito isso. Agora, será que qualquer pessoa que nunca andou de bicicleta sai pedalando, se equilibrando, fazendo tudo? Será? Mas será que a pessoa que foi estimulada, a criança que foi estimulada com a bike de equilíbrio, ela vai fazer isso mais fácil? Poxa, não foi só esse caso que a gente viu. Então você vê que ela tem muito mais bagagem para seguir. E eu digo mais, a bicicleta de equilíbrio, ela vai desenvolver todos esses aspectos e isso vai contribuir não só para a criança aprender a andar de bicicleta. Isso vai contribuir para o desenvolvimento integral da criança. Porque se ela coordenou melhor, se ela desenvolveu a coordenação motora, o equilíbrio, outras atividades que ela for fazer, ela vai estar bem, ela vai ter mais facilidade. Então, utilizar uma bicicleta de equilíbrio, hoje a gente vê na prática que ela tem todos esses benefícios. Ela tem
muitos e muitos benefícios. Então, por isso que é muito mito só aprender a pedalar com o apoio das rodinhas, e esse é o primeiro caminho, depois você tira e segue o jogo. Tira uma, tira outra, enfim. É um caminho. As pessoas vão aprender, a maioria aprendeu assim, mas ele não é o único caminho. E aqui a gente está refletindo, será que ele, além de não ser o único, será que ele é o melhor? Né? Na verdade, o melhor é aquele que te traz o resultado. Se você chegar para mim e falar, ó, coloquei minha criança 6 meses na bike de equilíbrio, depois não foi. Coloquei na rodinha, depois tirei a rodinha, foi. Então esse é o melhor para sua criança. Mas num geral, pensando em tudo que a gente falou, e mais o que a gente recebe e vê todos os dias, a bicicleta de equilíbrio ela vai contribuir muito mais. E por que eu vou trazer isso? Porque dentro da nossa metodologia, e outras escolas fazem também, a base, na verdade, mas claro que difere ali o passo a passo, dentro desse processo, a gente faz uma bicicleta maior se transformar numa bicicleta de equilíbrio. Porque você pode estar se perguntando, Fabrício, tá bom, minha criança já passou da fase de usar a bicicleta Aro 12, não tem maior, o que eu vou fazer? E também, dependendo para a criança, como ela aprende, a criança ou adulto, por exemplo, a gente acaba ensinando em 4 aulas, ela aprende mais fácil, eu vou comprar só para usar isso, depois tem que comprar outra. Então, você pode apenas retirar os pedais, só para ele não ficar batendo. E para você não fazer o uso dele nessa fase que você vai trabalhar e vai procurar desenvolver todos esses aspectos. Então, se não foi desenvolvido lá na infância, se não foi feito todo esse processo aqui que a gente acabou de falar, né, com a bicicleta de equilíbrio, você pode simplesmente retirar os pedais e fazer todos os exercícios que a criança fez. A diferença é que a criança com 2 anos, ela fez de 2 para 3, de uma maneira lúdica, um pouquinho por dia, e isso ela foi memorizando diversos movimentos aos poucos e depois desenrolou muito mais fácil do que eu já ter gerado uma dependência da rodinha, do que de repente eu já tenho um trauma, do que eu já ter uma bagagem antes de utilizar esse processo. Mas eu retiro os pedais, ou eu tenho pedais dobráveis, né? A bicicleta dobrável, ela vem com os pedais dobráveis, então você dobra ali, os pedais não vai ficar atrapalhando tanto. Você pode utilizar até com os pedais, deixa o banco bem baixo e afasta bem as pernas. É ruim porque na hora que você está ali aprendendo, você não vai ficar super atento, sempre vai bater os pedais nas pernas, vai bater geralmente no mesmo lugar e aí começa a incomodar. Então retire os pedais e utilize como se fosse a bicicleta de equilíbrio. E aí a bicicleta no tamanho de acordo com a altura. Claro que nesse momento de aprendizado, a altura do banco não vai ficar de acordo com a altura correta para pedalar. Porque senão isso vai gerar... Primeiro que vai ficar na pontinha, quase não vai dar para fazer essa fase. E, poxa, eu não tenho confiança. Eu já vim ali de uma dependência de um apoio. Preciso estar com o meu pé inteiro no chão, não só para conseguir fazer o movimento, mas para me sentir seguro. Aí você já começa a trabalhar tanto a parte motora, quanto a parte emocional, psicológica, vencendo o medo, ganhando confiança, autoestima. E aí você começa a fazer um pouquinho, vai fazendo um pouquinho, vai conseguindo, levanta um pé daqui, outro dali. E todo esse processo, essa sequência de exercícios que a bicicleta de equilíbrio proporciona, a gente vai fazer isso na aula. E aí a gente vai criando vários e vários exercícios, com um pedal, sem os 2 pedais, para um lado, para o outro, e vai trabalhar tudo isso. E por isso que aquelas pessoas que não conseguiram aprender a pedalar e tentaram de várias formas, não conseguiram, as crianças que não conseguiram abandonar o apoio das rodinhas, fazendo esse passo a passo, ela vai aprender. Então, pensar se é o único meio, a gente viu que não é. Mas, como é muito tradicional, acaba sendo o quê? Muito cômodo
eu pegar a bike de rodinha e deixar a criança aí. Eu fico ali de maneira passiva. Na área de equilíbrio eu já tenho que ficar um pouquinho mais atento. Nas duas eu vou incentivar, mas na de rodinha eu fico muito mais tranquilo, né? E é importante a gente lembrar que não adianta forçar, principalmente quanto menor for a criança, em qualquer idade eu acredito que não adianta forçar, né? Não adianta forçar com a bike de equilíbrio, senão a probabilidade de dar errado vai ser grande. Eu preciso ali de fato fazer de maneira lúdica, espontânea com a criança. Se ela for um pouco maior e você está ali dando os comandos, incentivando, começa a ficar cansativo, o que você faz? Para, volta outro dia, continua. Tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso, tem que ser lúdico. Senão o aprendizado ele vai ficar muito complicado. Então, ele tem que ser aplicado gradativamente, vai fazendo, vai subindo, vai trocando. Nas aulas, como a gente tem menos tempo, né, a gente vai fazer isso todos os dias, vai ser ali em algumas aulas, a gente troca bastante os exercícios, que trabalha as mesmas questões, para ela ficar dinâmica e não ficar chato ficar fazendo aquele exercício. A gente cria exercícios lúdicos que a criança vai fazer aquilo que eu quero, porque eu sei que ela precisa começar a coordenar, depois levantar, depois começar a equilibrar. Só que eu vou colocar algumas brincadeiras, alguns atrativos que ela vai se entreter naquele atrativo, naquela brincadeira. E não vai ficar presa apenas aos meus comandos. E é muito comum a gente ver, na hora que os pais estão juntos, a intimidade ela facilita com que a gente acabe estourando às vezes, né? Falta paciência, quer pôr de um jeito, aí não vai, você vai só fazer assim, aí começa a ficar estressante para os dois lados. E quando aí dificulta tudo, trava tudo. Quando na verdade, quando a gente se propõe aí junto com o nosso filho, com a filha, ou até mesmo um adulto com outra pessoa, a gente já tem que ir tranquilo. A gente já tem que ir preparado, porque na hora que começar a ficar estressante, de repente começar a não fluir, é melhor parar e dar sequência depois, né? Nas aulas a gente não vai jamais estressar com o aluno, pelo contrário, hoje a gente entende e vê a dificuldade, né, do aluno, fala, poxa, isso aqui vai ser difícil, vai dar mais trabalho, mas também quando conseguir, o resultado vai ser comemorado muito mais, porque, poxa, venci o que eu não estava conseguindo vencer. Então, vamos pensar e refletir, divulguem, né? Se você já sabia, já tinha um conhecimento dessa opção, além das rodinhas, que é a bicicleta de equilíbrio, ajudem a divulgar. Sempre que a gente está falando, ao encontrar as pessoas, e a gente fala do que falamos aqui, dos benefícios, do quanto a gente tem visto isso na prática, as pessoas falam, cara, não sabia, vou fazer isso. Né? E a gente vê que o resultado vem. É um caminho que, na prática, tem sido comprovado um resultado muito melhor. Então divulguem, vão atrás, pesquisa, e se já passou do tamanho, tire os pedais e faça esse processo igual da bike de equilíbrio, tá? Se você tiver alguma pergunta, a gente está aqui à disposição para refletir, para trazer aí. Se você tem alguma sugestão, pode falar agora. É a hora aí. Agradecer a presença de todos que entraram, de quem permaneceu. Ó, tem alguém que vai começar a aula amanhã. Show de bola. Nós vamos fazer todo esse processo, né? Eu sempre falo, a primeira coisa que eu falo é o seguinte. Chegou lá, é óbvio que eu preciso saber do histórico, né? Porque ninguém vai subir, eu vou segurar no banco e vai sair andando, né? E é isso que você deve fazer quando você for ensinar, for estar junto com alguém. Trabalhar esses exercícios, esses aspectos, em vez de segurar. A pessoa vai ficando mais confiante. E a cada exercício ela vai vencendo medo, vai ganhando confiança, ela vai conseguindo se equilibrar. E aí tudo que a gente treina, a gente ensina para o nosso corpo, né? Ele vai aprender. E depois que ele aprende, ele faz sem pensar. E é isso que a gente precisa para poder pedalar com segurança, né?
conseguir parar sem o nosso corpo pensar. Quando eu estou aprendendo, ele pensa. Depois que o sistema motor, a musculatura, ele aprende, ele vai fazer sem pensar. E se eu faço do jeito certo, se eu faço do jeito que eu consiga dominar, eu aprendo a dominar através dos exercícios, o que vai acontecer? Quando eu não der tempo de pensar, ele vai fazer o certo. Quando eu tenho alguns vícios, quando eu coloco o pé no chão com a bike em movimento, quando eu freio com tudo, né? Na hora do susto ele vai fazer isso e a tendência é cair, bater, acabar se frustrando, né? Então começar esse passo a passo é super importante. Beleza, pessoal? Ninguém tem nenhuma dúvida? Já, não sei se vocês conheciam, quem já conhecia a bicicleta de equilíbrio aí? Ninguém conhecia a bike de equilíbrio? Vamos divulgar. E para você que chegou agora há pouco, estamos encerrando. Para você que vai assistir esse vídeo gravado, deixa aí o seu comentário, né? Seja no YouTube, no Instagram, para a gente poder estar respondendo, para a gente poder estar trazendo algo que de fato faça sentido aí e ajude vocês. Ah, vamos lá, tem um comentário aqui, Luluca. Ensinar a pedalar é algo extremamente desafiador, pois cada pessoa tem o seu tempo, mas ao mesmo tempo é fantástico e realizador. Dá uma vontade de sair gritando quando vemos o resultado. Olha que legal, obrigado aí, Luluca Fidenca. É verdade. Tem gente, quem aprendeu muito fácil, eu sempre falo, parece que não consegue enxergar isso. Mas quem tem dificuldade, quem não conseguiu, quem tentou de um jeito, tentou de outro, não conseguiu, na hora que consegue, é uma alegria. Eu não sei se vocês tiveram já essa oportunidade de ver a expressão, o sorriso que uma pessoa tem na hora que ela percebe que ela está se equilibrando. Poxa, as pessoas se emocionam, choram, gritam. Se você procurar aí nas nossas redes sociais, você vai ver gente gritando, gente chorando, gente erguendo a mão para o céu e agradecendo, meu Deus, obrigado, dando até aleluia. Dando até aleluia, impressionante. E a reação é única. E o que a gente tem que entender, como a Lu colocou aqui pra gente, é que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu histórico, cada um tem a sua genética. Nós somos únicos, pessoal. Então, a bike, ela tem aquele, além da rodinha que a gente falou, ela tem outro mito, que é assim, tem que ser natural. A gente já falou aqui, né? Não, tem que aprender, tem que ser natural, tem que montar e sair. Eu fiz isso, você faz também. Não é. Gente, não é. Ah, mas é porque as crianças de hoje em dia, né? Não vem com esse papo. Porque senão não tinha aluno com 50, 60, 70 anos. Em cada época, houve algo que impediu das pessoas pedalar. Foi falta de oportunidade, foi falta de condição, era coisa de menino. Ah, eu não podia, meu pai não deixava. Hoje é falta de espaço. Porque é a tecnologia. Cada fase tem uma coisa que impediu alguém de aprender a pedalar. Então, cada um tem o seu tempo, ninguém pode se comparar com ninguém, né? Às vezes, tô ali aprendendo, passa alguém mais novo que eu, tô ali aprendendo, passa um moleque empinando. Caramba, não sei nem tirar o pé do chão, me equilibrar, o moleque passa empinando. Esquece ele. Você não sabe quantas vezes ele caiu, você não sabe desde criança quanto ele tentou. Olha para você, faça o comparativo do seu eu de ontem com o seu eu de hoje. Do seu eu antes de você tentar, de você treinar, com o seu eu depois que você treinou, que você fez os exercícios, que você tentou. E olha para os seus avanços. Caramba, mas eu não consegui pedalar na primeira vez que eu tentei. Mas, poxa, antes eu não levantava o pé. Antes eu não, nem um pouquinho, agora eu já levanto. E vai fazendo, sem ansiedade, sem cobrança, né? Hoje as pessoas se cobram muito, as pessoas são muito cobradas e elas se cobram muito. E aí quando você vai fazer algo que é para você, algo que é para ser prazeroso, você fica com aquela cobrança, isso só te atrapalha. Separe esse momento para que ele seja prazeroso, para que ele seja gostoso, como uma criança vai e brinca, né? Porque com certeza o resultado vai ser legal. Né? E a vontade que dá mesmo é sair gritando, é de sair comemorando. Tem vezes nos vídeos que a gente vibra e vibra com o aluno
E realmente é muito bom, é muito bom. Sem problema que você pegou a live no fim. Quem pegou a live no fim, ela vai ficar salva no Instagram, a gente vai subir ela no YouTube, Facebook, e você vai poder revê-la, vai poder interagir, deixar o comentário e a gente vai vir trazer a resposta. Terça-feira que vem, às 19h44, toda terça-feira, 19h44, a gente vai estar trazendo tema. E se você deixar aí pra gente algo que você quer que a gente traga como reflexão, que a gente divida a experiência, que a gente busque a informação que a gente não souber para a gente discutir aqui, falar um pouquinho mais, a gente vai fazer isso, tá? E se fez sentido para você, acompanhe a gente aí no Instagram, se inscreva lá no canal do YouTube, que a gente tem se dedicado, tem se preocupado em trazer trechos das aulas, dicas de exercícios, como começar, como fazer, baseado em tudo que a gente está tendo ao estudar e ao colocar em prática diariamente. E o que a gente quer é ajudar cada vez mais e mais pessoas, seja com conteúdo aqui através de uma live, seja com um vídeo, seja com um atendimento, da maneira que você quiser ajuda, a gente vai estar à disposição dentro daquilo que a gente vem vivendo todos os dias, aprimorando, aprendendo. Eu falo sempre, vou ser repetitivo. Cada aluno me ensina muito dessa vida. Quando a gente faz esse processo, a gente só não senta e sai pedalando, a gente faz o processo todinho do passo a passo, essa etapa, ela envolve muita coisa. E a gente percebe que envolve muitas coisas da vida, traumas, muitas superações, muita coisa. Então o aluno aprende muito mais que aprender que só pedalar. Pega gosto, ele vê novos desafios e nós aprendemos demais. E se você se propor a ensinar alguém, estar junto com alguém, incentivando, com certeza você vai perceber tudo isso. Principalmente se tiver um processo, um passo a passo bem legal, como a gente trouxe como opção aqui, além de depender só das rodinhas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por vocês que passaram por aqui, por vocês que ficaram até aqui e para você que ainda vai assistir esse vídeo. Um grande abraço, o Bike Escola está aqui, Bike Escola ABC está aqui à disposição e até a próxima terça-feira, 19h44, com mais um assunto bem bacana para vocês. Valeu, pessoal!